falar uma coisa para você. Nós vamos falar de outro problema que acomete milhões de pessoas. Existe tratamento, mas quero que você veja na tela, porque eu quero falar agora sobre toque. E o toque é o seguinte, pode colocar a imagem na tela para mim, por favor? Olha, daí você está vendo aí um guarda-roupa todo cheio de cores ali, tudo combinandinho. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Prazer, Keila. Daí é o seguinte, vou falar para você. Doutor Alan também? Alan. Porque o primeiro entrevistado também era Alan, doutor, hoje. Então, o doutor Alan está aqui para falar com a gente sobre toque. Você sabe que a gente mostrou essa imagem, né, doutor? E a gente, se fosse só esse o problema da pessoa que tem essa fissura por arrumar o guarda-roupa, não teríamos problema, na verdade, né? Passaria só como uma organização. Mas o toque é muito mais que isso, né, doutor? É muito mais grave. Um dos problemas que a gente tem hoje com o toque é o tempo que demora para a pessoa ter o sintoma e chegar num profissional que vai poder ajudar. Em parte porque você fala sobre toque e as pessoas falam, eu tenho um pouquinho de toque com organização, eu tenho um pouquinho de toque com limpeza. Sou organizada demais. Que não é um transtorno, né? Não tem a parte do transtorno obsessivo, compulsivo. Né? E até para colegas psiquiatras, chega a ficar difícil de você fazer o diagnóstico quando não é aquele toque mais caricato, aquele toque que você viu em filme, aquele toque que você viu na TV, em que lava a mão várias vezes por dia, toma banho, arruma várias vezes a casa. Tem toque que o toque todo passa na cabeça da pessoa, que não tem nada que você perceba no dia a dia. Agora, o número assustador, que de acordo com o Ministério da Saúde, o toque é a segunda maior causa de incapacitação. Significa o quê, doutor? Que a pessoa começa a se fechar no mundo dela mesmo para evitar aquele problema? Eu vou dar um exemplo. O toque ele tem vários tipos de sintomas. Então, vamos dar o exemplo que é um dos mais comuns, que é de contaminação. Então, a pessoa tem o pensamento obsessivo que eu estou contaminado, o ambiente está contaminado, e ela tem que limpar a casa e não consegue ter a segurança que a casa está limpa, então ela limpa a casa várias vezes. Então, ela pode ter problema para não ir trabalhar porque ela nunca sente que a casa está boa o suficiente para ela poder deixar a casa e ir para o trabalho. Ela pode ter medo de sair de casa e se contaminar no ônibus, se contaminar no metrô, se contaminar com contato com outras pessoas. Né? Então, medo de ser contaminado é o motivo de ficar em casa. No final, a pessoa fica presa por causa hoje disso. em dia, a pessoa que tem especificamente esse tipo de transtorno é muito difícil, né, doutor? Até por conta de uma gama enorme de doenças que a gente tem visto, né? Agora, uma coisa que me chama atenção é assim, qual é o limite? Quando eu sei que eu tenho, tudo bem, tenho medo de ficar doente, tenho medo de me contaminar com tantas bactérias e uso gel e tal. Mas qual é o limite para eu perceber que aquilo que desandou, que eu preciso de ajuda? Tá, vamos caracterizar um pouquinho o toque. O toque, obrigatoriamente, ele vai ter uma parcela que é a obsessão. E a obsessão é um pensamento intrusivo que vem na sua cabeça, quer você queira ou não, quer tenha a ver com a sua personalidade ou não. E vai te causar uma dúvida, vai te causar uma angústia, uma ansiedade. Então, um dos pensamentos que você pode ter pode ser de cunho sexual, pode ser de cunho de contaminação, como a gente falou. Está na minha cabeça primeiro. Minha cabeça vai produzindo isso independente da situação. Isso, aí produz um pensamento. E para você conseguir se livrar dessa dúvida, se livrar desse pensamento, você é compelido, você tem uma compulsão, você tem que fazer alguma coisa para se sentir melhor em relação àquilo. Então, a foto do armário arrumado, por exemplo. Às vezes, aquele armário arrumado não é um armário arrumado só porque a pessoa gosta que as coisas sejam organizadinha. Arrumadas. É porque vem um pensamento que a minha mãe vai morrer. A minha mãe vai morrer, minha mãe vai morrer, minha mãe vai morrer. E quando ela faz isso, esse pensamento para. Então, na verdade, não está ligado especificamente ao sentimento, né? Por exemplo, não está ligado à limpeza ou porque eu gosto da cor assim. É uma descarga, na verdade, né? Aquilo ali, em alguns casos, é isso. Eu tento me livrar de alguma coisa e uso um outro artifício para isso. Às vezes é diretamente relacionado, em relação à contaminação. Né? Você se sente contaminado e a sua compulsão é se limpar. Toma vários banhos, lava a mão repetidas vezes até chegar a tirar a pele da mão. Então, o pensamento obsessivo tem a ver com o ritual que a pessoa tem que fazer. Alguns não. Esse exemplo que eu dei,
tem que colocar o armário de determinada maneira, senão minha família inteira vai ficar doente. Não tem uma relação direta. E às vezes o paciente sabe que não tem uma relação direta. Ele não está delirando, não é uma coisa que ele acredita piamente que vai acontecer. Só que a sensação que ele tem quando ele tem esse pensamento é tão angustiante, causa tanta ansiedade... Deve descarregar de alguma forma. Não importa se é verdade ou não. É tanta ansiedade que a ansiedade faz virar verdade. Então ela tem que fazer aquilo para conseguir se sentir menos ansiosa, se sentir melhor. Doutor, você sabe o que eu estou pensando aqui? Um caso muito clássico que, na verdade, fez com que essa situação, essa conversa e essas orientações se disseminassem foi o caso do Roberto Carlos, que veio a público falando dessa questão do toque. E depois disso, muitas pessoas, outros artistas também se manifestaram. E a coisa de usar roupa de determinada cor, algumas atitudes repetitivas, e, por exemplo, a pessoa que vai, volta e fecha a porta 200 mil vezes, sabendo que são coisas que a gente não entende bem, né? Porque você acabou de sair dali e fechar, por que você vai voltar, né? Essas coisas impulsivas, a pessoa muito impulsiva, ela tem uma possibilidade maior de desenvolver um transtorno como esse? A gente não fala muito de uma causa relacionada à personalidade, né? Em geral, é uma pessoa que tem uma necessidade de controle maior, ela não consegue se sentir segura. Então, independente do tipo de toque. Independente do tipo de toque. Então, se você tem um toque qualquer, ou você vai ter uma possibilidade de ter uma personalidade mais insegura, maior. Então, o exemplo que eu gosto de dar é que, por exemplo, se a gente terminar aqui, sair daqui, andar até a rua, atravessar a rua, é razoável pensar que a gente não vai cair, andar aqui, tropeçar, cair, bater a cabeça, parar no hospital. De não pensar, né? Porque você... Exato, é razoável pensar que a gente não vai ser atropelado, é razoável pensar que a gente... Então, a gente consegue viver dentro de uma razoabilidade. Certo. Em que nada é 100% seguro, mas é razoável acreditar que não vai acontecer esse tipo de tragédia do nada. Quem tem toque não consegue viver tão bem nessa razoabilidade. Então, aperta o elevador, será que o elevador vai cair melhor de escada? Uma das coisas que acontece nesse aspecto é pensar, será que você esqueceu a sua chave? Aí você fica checando a bolsa direto, aí tem um toque de verificação. Será que vai acontecer alguma coisa se eu mudar o caminho de voltar para casa? Então faz sempre o mesmo caminho. Doutor, isso pode ter um fundo, algum resquício de algo que eu vivi na minha infância, algum trauma também, fora essa... Como é que se desenvolve isso? É uma boa pergunta. É que a gente não tem uma resposta batata. Se sabe. Assim. A gente sabe que tem alguma carga genética, está se estudando sobre isso. A gente sabe o que acontece no cérebro, né, de quem tem toque, os circuitos que estão mais recrutados, que normalmente não estariam tão ativos em relação de funcionamento. Mas falar que se você tiver uma mãe rigorosa demais, você vai ter toque porque a sua mãe, toda vez que você não escovava o dente direito, ou toda vez que você não arrumava o teu quarto, a tua mãe ia lá e te disciplinava de uma maneira muito rigorosa. Então você tem uma chance maior de ter toque, não dá para fazer esse tipo de afirmação. Doutor, você sabe que você está falando agora, eu conheci uma jovem essa semana retrasada, e ela tem, eu não sabia, mas ela estava me contando, ela está fazendo tratamento, porque nós vamos até falar essa coisa do tratamento agora, como é importante. Porque eu percebi que todas as vezes que eu chegava no lugar que ela trabalha, ela estava limpando alguma coisa. Mas como é uma loja, eu achei normal. Está limpando ali, porque era no horário que eu ia de manhã e tal. Só que daí um dia eu cheguei e ela estava limpando, sabe quando a pessoa parece estar limpando? E daí eu parei e ela foi me dar um beijo e eu vi que ela não me beijou e ela estava com uma luva. E ela começou a conversar comigo e falou, Keila, na casa dela não entra pessoa com sapato, ela deixa um chinelo na porta da casa. Se for uma pessoa fazer um serviço lá, ela limpa a casa inteira quando a pessoa sai. Ela começou a me contar isso, eu falei, fulana, mas isso não é normal. Ela falou, eu sei, eu tenho feito tratamento, eu já melhorei muito. Era muito mais difícil, mas é muito difícil para mim. É uma escravidão, né, doutor? O toque é quase que uma escravidão. Então, é muito difícil o tratamento também? Não, o tratamento em si não é difícil. As medicações que a gente tem hoje em dia são medicações que a gente tem desde a década de 50. Né? Então tem muitas medicações que estão bem
bem baseadas na literatura, até alguns tratamentos com pouco efeito colateral. Onde a gente tem mais dificuldade hoje é pegar esses pacientes e levar para o consultório, tratamento, que eles não conseguem identificar. Às vezes profissional mesmo, a pessoa fala que tem toque, mas ela chega e fala que o problema é que ela se sente muito ansiosa, que de fato ela se sente só que ela não fala que ela se sente ansiosa porque tem um pensamento que fica vindo na cabeça dela constantemente que alguém da família vai morrer. Então, às vezes é mais interessante o porquê ela está fazendo a coisa, o que passa dentro da cabeça dela, do que o que ela está fazendo de fato. A identificação, então, não é fácil, né, doutor? A identificação é muito mais difícil do que deveria ser. Parte porque toque virou um pouco de jargão popular, que nem bipolar. Eu estou meio bipolar hoje. Eu tenho um pouco de toque com tal coisa. Às vezes a pessoa realmente tem toque e ela acha que é muito mais sério do que imagina. E ela acha que é só uma característica da personalidade dela. Doutor, é uma doença crescente? Se eu não cuidar, quando eu perceber, já acontece como aconteceu com essa moça? Que já perde o controle, perde a mão? É uma doença que você pode tomar a tua vida. Ela não tem um curso natural que necessariamente ela vai piorando, mas a vontade dela vai ser impedir você de se sentir daquela maneira, de você ficar menos contaminado, de você evitar esse tipo de situação. Eu tive uma paciente com uma situação parecida, que ela tinha esse toque de contaminação, só que ela tinha adaptado a vida toda dela. Ela tinha virado essa escrava do toque sem saber, porque nunca tinha sido feito o diagnóstico direito. Então ela até tinha chegado a fazer tratamento, mas sem diagnóstico porque ela não falava que ela estava sofrendo por causa disso. O que ela fez? Porque já tinha, às vezes uma pessoa que mora sozinha, né, doutor, vai se adaptando, né? Ela fez a família inteira entrar no ritual dela. Jesus do céu. A família toda tinha que lavar a louça de um determinado jeito, a família toda tinha que chegar em casa, tirar o sapato, tomar banho antes de entrar na sala. Então, toda a situação era a compulsão dela, toda a vida dela era o ritual dela. E não foi feito o diagnóstico. E foi uma evolução, ela começou com uma limpeza e foi indo, até que ela chegou numa situação em que ela protegeu completamente a vida dela do toque. E um dos tratamentos que a gente tem hoje, que é só terapia também. Então, o toque ele tem uma boa resposta com medicações, antidepressivos normais que você usa para depressão, para toque você vai usar as mesmas medicações, só que em dose mais alta. Você tem tratamento com terapia específica, terapia cognitivo-comportamental com exposição e prevenção de resposta, que é uma linha que tem bons resultados equiparáveis ao tratamento com medicação. A gente pode dizer que tem cura, doutor? Não. Tem controle? É uma doença crônica. Sempre alerta, vamos dizer assim. É uma doença crônica. Falar em cura na psiquiatria é sempre uma aposta alta demais. Até se você estivesse falando de depressão, para mim, eu ia responder a mesma coisa. Tem como você ficar sem sintoma do toque. Tem como você ficar sem sintoma e sem medicação, aí é outro papo. Às vezes a pessoa vai conseguir fazer uma boa terapia, resolver os sintomas sem medicação, mas de vez em quando vai retomar e vai ter que voltar à terapia. Então, falar em cura em doenças psiquiátricas em geral é um pouco complicado. Doutor, quem é mais suscetível ao transtorno, homem ou mulher? Mulher em geral. Mulher? E a maioria é ligada a esse negócio de limpeza, doutor? Os toques mais comuns são de limpezas, essa contaminação, de verificação, né, de você abrir e fechar a porta várias vezes, entrar e voltar para o mesmo lugar várias vezes. Esses são os mais comuns, são os que são vistos, né, aí na representação da mídia. Né, como é que doutor, eu estou pensando aqui, hoje, até como as crianças evoluem muito mais, têm uma acessibilidade muito maior à informação, esse despejar de tanta informação pode fazer com que a criança tenha uma precocidade também num problema como esse, um adolescente? Pode desenvolver o toque? O toque, normalmente, ele começa em torno de 13 anos de idade. Então é porque pode ser, vamos dizer assim, algo imperceptível por conta da idade, mas já está ali. Você pode ter criança que tem problema com limpeza, né, tem
é a criança que na sala de aula tem que apagar todo o caderno antes de escrever. Por exemplo, então a folha está em branco, ela apaga a folha toda para limpar a folha antes de escrever. Tem que organizar as coisas de determinada maneira. Tem contaminação, né? Tem uma paciente que não consegue ir para a escola por medo de ser contaminado no caminho, no percurso. Então, o toque, ele em torno de 2 a 3% da população mundial a partir dos 12, 13 anos de idade. Eu acho muito importante nós falarmos isso dos adolescentes, porque um caso como esse, como você falou, pode passar como frescura. Não está querendo ir para a aula, está inventando de que está com medo de ir para a escola. Ou, você não quer fazer exercício, fica perdendo mais tempo limpando o caderno. São coisas que muitas vezes passam despercebidas, né, doutor? Porque você nunca imagina que pode ser um problema tão grave, né? E que vai tomando conta da pessoa disso. Então, na verdade, a orientação mesmo é a atenção mesmo com relação ao comportamento dos filhos, né, doutor? Sempre, né? Quando adolescentes, né? Não tem jeito. Sempre. Quando você chega num ponto que você precisa ir num psiquiatra, pela doença que for, é que você não está conseguindo funcionar direito. No toque, a gente coloca mais ou menos, você está gastando 1 hora por dia com seus rituais, com os seus pensamentos. Mas uma criança que não está conseguindo fazer as tarefas esperadas dela, você vai conversar com ela e ela tem uma explicação, eu me sinto muito ansioso, eu não tenho vontade de fazer nada, ou eu acho que eu vou errar, que uma das coisas do toque é medo de errar, você não, de novo, aí vai naquela coisa de insegurança. Então ela escreve, acha que errou, apaga, escreve de novo, acha que errou, apaga, escreve até rasgar o papel. Então, se você é um pai preocupado, um pai atento, você vai ver que não está funcionando direito. E como você pergunta o que está acontecendo, você tem uma resposta que tem a ver com humor, tem a ver com ansiedade, aí não é esperado que os pais façam esse diagnóstico, mas que procurem ajuda médica. Que tem alguma coisa errada, né, doutor? Sim. Na verdade, né? Doutor, para a gente finalizar, existe a possibilidade de a pessoa que desenvolveu um problema como esse, ela ter também essa facilidade, essa predisposição por conta de estilo de vida ruim também? Nós sempre falamos aqui, falamos agora até do mal de Alzheimer, estava aqui ouvindo, muitas doenças hoje, muitos problemas são ligados ao estilo de vida que a população, de modo geral, tem adotado por conta dessa correria toda de má alimentação. Isso tem a ver também com o funcionamento do nosso cérebro, doutor? Eu não vou falar que causa, mas agrava. Então, uma das coisas que eu falo bastante para paciente, e psiquiatra em geral, a gente se preocupa muito como é que é o repertório da pessoa, o que ela faz no dia a dia, ela está trabalhando, tem trabalho voluntário, ela faz atividade física. A pior coisa que você pode fazer como paciente psiquiátrico, e do toque incluso, é você se retrair e ficar em casa, esperando melhorar. Porque quer dizer que a partir dali a sua única função é ser paciente psiquiátrico. Porque tem gente que tem vergonha de contar para os outros também, né, doutor? Ainda tem um estigma de doenças psiquiátricas em geral, né? Achar que tá ficando louco. É tudo coisa de louco, né? De depressão a esquizofrenia é tudo a mesma coisa. Então, na verdade, doutor, quando se fala nessa mudança até de estilo de vida, é só vamos dizer assim, admitir que realmente está precisando de ajuda, né, doutor? Porque para todo mundo é difícil, né? Você melhorar a sua qualidade de vida vai melhorar o seu humor, vai melhorar a sua... aquele ditado de vovó, né, que cabeça vazia é oficina do diabo. É verdade. Então, se você está em casa ocioso, sem nada para fazer, o pensamento mais importante que você tem são os pensamentos obsessivos. E você vai ter mais. Se você começa a ter uma atividade maior, você começa a ter mais coisas para ocupar a tua mente, você está ocupado demais, sua mente está ocupada demais para ter esse pensamento obsessivo. Não é um tratamento seguro, não é uma questão de... É só você se ocupar que você não vai ter toque. Mas você piora quando você está sem fazer nada. E você melhora quando você tem uma função no seu dia a dia. Doutor, me parece tão ligado, não sei se são meio parentes, mas me dá uma impressão de síndrome de pânico também, né? Essa coisa de você vai se guardando, você vai se afastando de todo mundo, você vai criando aquele mundo daquela maneira. Eu diria assim, uma síndrome de pânico com agravante de você passar o tempo inteiro tentando fazer a mesma coisa para melhorar? A ansiedade, né, que você tem do toque é um sintoma que você vai ter em vários outros transtornos, né? Então você não tem
Você tem ansiedade na ansiedade generalizada, você tem ansiedade na síndrome do pânico, mas você não vai ter, não é esperado, pelo menos, você ter aquela crise tão grande que o pânico tem dentro do toque. O toque, ele muda o teu comportamento, ele pode, né, mudar o teu comportamento, o teu funcionamento, o funcionamento da tua vida. Você tem um pensamento intruso lá que você quer se livrar, quer diminuir a ansiedade. A ansiedade é causada por esse pensamento intrusivo que você tem. No pânico, a ansiedade vem sem motivo nenhum. No toque você tem um pensamento que veio primeiro. Então o toque tem uma causa. E normalmente a ansiedade não chega a níveis de crise, de pânico, que a pessoa entra em desespero, né, no pânico. Na verdade é um estágio antes, vamos dizer assim, de né, ansiedade, doutor? sim, mas de gravidade elas são outras, não dá para comparar. Doutor, as pessoas mais velhas, por exemplo, você tem o mesmo hábito a vida inteira, mas isso pode ser desencadeado de alguma forma também na melhor idade, depois dos 60 anos? Tem alguns quadros de organicidade, então o toque normalmente é uma doença que começa mais cedo, né? Começa com alguém mais novo, mas existem algumas doenças neurológicas que produziram os mesmos sintomas do toque. Então dá para se pensar num modelo de um paciente de um quadro demencial, um quadro de Alzheimer ou um quadro de uma demência vascular que teve um AVC que desenvolve um toque porque teve uma lesão cerebral. Mas não é esperado que você inicie um quadro de toque com 60 anos de idade, por exemplo. Você falou do medicamento, né? E muitas vezes essa mania da gente achar que está curado de tudo, né, doutor? Isso pode vir ter um efeito rebote maior. A pessoa que faz um tratamento, que tem o problema controlado, não preciso mais. Você falou da importância, você pode até diminuir as sessões de terapia, mas você não pode, sem a prescrição médica, a orientação médica, não vou mais tomar remédio. Uhum. Isso pode causar um efeito maior, mais perigoso, quando por si só a pessoa fala, já estou boa, não preciso mais disso. Efeito rebote em si, não. Ela vai ter uma síndrome de retirada, dependendo da medicação, então ela pode passar mal. Falar que ela vai ter um toque muito pior porque ela parou de tomar a medicação, não é bem verdade. Ela pode até ficar algum tempo bem porque a medicação ainda está no organismo dela ou porque a medicação fez algumas alterações no cérebro dela que são mais duradouras do que a ação direta do remédio. Mas a chance dela voltar a ter sintomas de toque é gigante. Um dos problemas de paciente que acaba estou me sentindo bem e jogo os remédios psiquiátricos, é que existe uma lógica dentro do nosso tratamento, existe um protocolo de tratamento. E nesse protocolo a gente está louco para conseguir dar alta para o paciente. A gente está louco para conseguir pegar e fazer o tratamento direito, para você conseguir ficar bem, conseguir tirar o remédio, conseguir ficar... E quando o paciente fura isso, aí que a gente precisa de mais tempo de medicação, aí que a gente tem uma instabilidade. Não volta a estaca zero, mas volta muito. Volta muito, às vezes tem que aumentar a dose da medicação, talvez estava com 2 comprimidos, aí parou de tomar o remédio, volta os sintomas, aí tem que ficar com 3 pelo dobro de tempo que a gente estava esperando o tratamento antes. Então, uma das piores coisas para a estabilidade do quadro é paciente que resolve que não precisa mais de tratamento. E é impressionante, com a mesma facilidade que o brasileiro tem, nós falamos até na primeira pauta dessa história de tomar remédio, né, doutor? Somos grandes consumidores de remédio, essa facilidade que a gente tem para pegar o remédio que o vizinho está tomando e falar, não, ele é bom para nós, a gente também tem para achar que o médico está exagerando, não precisa tomar tanto, né? São dois polos que causam problemas seríssimos na saúde, né, doutor? Acho que para remédio psiquiátrico é diferente a lógica. Porque uma coisa é você tá com uma diabetes e tem que tomar remédio. Você não tem uma ideia que você deveria conseguir controlar o teu pâncreas. Agora, teoricamente, você deveria conseguir controlar a tua mente, o teu cérebro. Aí você admitir que você perdeu esse controle. Entendi. E ir no psiquiatra. É quase que um outro problema também, né? É um outro problema. Então, até você admitir que precisa da ajuda de um psiquiatra, tem um processo muito mais complicado que o paciente tem que passar de aceitar. Aí, quando ele melhora com a medicação, não sou eu, é o remédio. Então, tem uma coisa mais
de identidade, que a pessoa fica em dúvida se o que o remédio está fazendo. Sendo que o remédio, na verdade, ele tem a ideia de voltar você ao funcionamento anterior, não vai colocar nada a mais ali. Você não Fica melhor, né, doutor? Vai voltar a ser o seu funcionamento de antes. Olha, o melhor árbitro é você. Você vai perceber quando você tem um problema ou não. Se você percebe uma diferença até no teu próprio comportamento, a gente consegue perceber isso. Quando você deixa de arrumar a sua casa para fazer daquilo ali a tua vida, então é porque você sabe, estamos falando desse que é um dos mais comuns, mas aquilo que está diferente demais e que tem atrapalhado o teu dia a dia, não é normal. E não ser normal não significa ser louco. Só um pouquinho fora da curva naquele momento. E pode voltar para ela, né, doutor? Pode, pode. Vou deixar os contatos do Dr. Alan para você. Tem o WhatsApp dele, que é o 94508-7624. E também tem o Instagram, que no Instagram você conhece melhor o trabalho do doutor. Dr. Alan Cristiano também está aqui na tela para você. Doutor, obrigada pela conversa, viu? Uma alegria te receber. Olha, a Bispa Sônia está chegando depois do intervalo.